Olá, queridos, sejam muito bem-vindos nesse canal. O vídeo de hoje será um vídeo muito impactante. Esse vídeo de hoje não serve, não se encaixa com um cristão que seja Nutella. Pastor, o que é cristão Nutella? Cristão Nutella é aquele que diz que crê em Deus, sendo que Deus é espírito, irmãos, e o mundo espiritual, ele é mais real do que a nossa própria vida. Nós iremos falar de um assunto, de uma história real, que eu ouvi dizer, ouvi um pastor contar, e eu vou replicar ela aqui para você. Eu quero muito que você fique comigo até o final, porque o assunto de hoje eu tenho certeza que vai te surpreender. Um pastor ele foi convidado a pregar numa igreja na África, e ele foi lá pregar na igreja na África, e a gente acha que aqui no Brasil a gente tem trabalho de feitiçaria, macumbaria, num nível elevado. Aqui a gente até tem, mas lá o nível é muito pior, a situação lá é muito mais profunda. E o vídeo, a gente vai falar sobre hoje aqui nesse vídeo, sobre essa questão que esse pastor viveu. Ele chegou para poder pregar numa igreja na África, e ele está lá pregando, e houve uma grande batalha espiritual para que ele pudesse chegar naquele ambiente. A permanência dele lá foi de fortes opressões espirituais. E para piorar, quando ele está pregando na igreja lotada, toda cheia de pessoas querendo ouvir o que Deus tinha para falar através de um pastor brasileiro. E esse pastor, quando ele começa a pregar, irmãos, dois feiticeiros ele adentram a igreja, eles acessam a parte interior da igreja, eles começam a fazer trabalho de feitiçaria ali dentro, ele começa a executar um trabalho de feitiçaria dentro da igreja para afrontar o pastor. E o pastor ele não perdeu a sua linha, continuou pregando, continuou ministrando a palavra de Deus. E chegou um determinado momento que a igreja não sabia se olhava para o pastor ou se olhava para os feiticeiros lá dentro. E de repente, irmãos, aqueles feiticeiros, eles começam a levitar, eles ficam a cerca de 1 metro do chão. Aqueles feiticeiros, eles saem do chão e começam a flutuar, literalmente fica voando no ar por um período cerca de 1 metro do chão. E aquele pastor ficou olhando aquilo, continuou tentando se manter firme em sua pregação, mas não sabia o que fazer. Naquele momento, toda a igreja já havia perdido a atenção do pastor e estava todo mundo se voltando para os feiticeiros dentro da igreja. E naquele momento, irmãos, aquele pastor pregando a palavra de Deus, ele continuou tentando ali se manter firme no seu propósito, continuou fazendo o que Deus levou ele naquela cidade, naquele país, para poder fazer. Quando de repente, irmãos, ele continua pregando e ele percebe que seu corpo começa também a levitar e o seu corpo fica a 2 metros do chão. O que aqueles feiticeiros, irmãos, fizeram ele sair do metro e ficar cerca de 1 metro do chão. Mas o que o pastor fez, ou melhor, o que Deus fez na vida do pastor, foi fazer com que ele ficasse a 2 metros do chão. Eu queria muito que esse vídeo alcançasse pessoas, irmãos, que estão no caminho errado, buscando Deus onde Ele não está, ou buscando um local, um ambiente onde Deus não está, ou tentando se revoltar ou se levantar contra Deus. Na Bíblia, irmãos, a gente vê coisas semelhantes a essa. Eu vou trazer algumas passagens bíblicas aqui, todas elas se encontram no livro de Êxodo, quando Deus decidiu tirar o seu povo da escravidão do Egito e levar para a terra prometida. Fique comigo e eu tenho certeza que essa mensagem será muito edificante e mudará muito a sua maneira de ver e de pensar sobre o mundo espiritual. Eu fico vendo hoje pessoas, irmãos, que conhecem muito a palavra, que falam muito bem do nosso Deus, que vivem uma vida com Deus muito profunda, porém, irmãos, na parte espiritual, acreditar no mundo espiritual, tem muita gente que acha que isso não é bem assim. Só que Deus, ele é espírito, irmãos, e a Bíblia diz que é importante que aquele que o adora, aleluia, adore em espírito e em verdade. E Deus, irmãos, Ele quer que a minha vida e a sua tenha uma plenitude, uma profundidade no mundo espiritual. Escuta, hoje, irmãos, tem muita gente que conhece muito sobre Deus, mas não se aprofunda no mundo espiritual. Irmãos, tem pessoas hoje buscando em outras religiões que se aprofundam, mergulham muito mais fundo no mundo espiritual do que nós, como a igreja do Senhor. E Deus, irmãos, quer que nós saibamos que do mesmo jeito que Deus existe, o mal também existe. E ele vai sempre tentar paralisar a obra de Deus ou fazer com que a gente não acredite naquilo que é real e está relatado na própria palavra de Deus. Eu quero falar com vocês, irmãos, que em Êxodo, capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 12, na verdade até mais versículos do que esse, vai falar de um momento em que Deus leva Moisés e Arão diante de Faraó. Ele queria pedir a Faraó, na verdade Deus queria mostrar o seu poderio diante de Faraó e diante dos feiticeiros de Faraó, que Deus iria libertar o povo dele da escravidão. E quando eles chegam lá, irmãos, a evidência que Deus quis mostrar para Faraó foi aonde Moisés enfiou a mão sobre suas vestes, tirou a mão leprosa, ele já tinha feito esse milagre, e ele vai e pega o seu cajado e joga, na verdade Arão pega o cajado e joga no chão, e o cajado de Arão se torna uma serpente, e os feiticeiros, escuta isso, irmãos, os feiticeiros do Egito, eles também reproduziram o mesmo feito, o mesmo poder, o mesmo milagre, ele conseguiu fazer algo semelhante ao que Deus havia feito, só que
irmãos, a serpente, que era o cajado de Arão, que virou a serpente, ela devorou a serpente feita pelos feiticeiros. O que Deus está falando com isso, pastor? Deus está mostrando, irmãos, que ainda que o mundo espiritual da maldade seja real, ainda que ele consiga fazer coisas que assustam a gente, ainda que eles façam coisas que você possa falar, meu Deus, como isso é possível? Eu quero dizer para você que o poder de Deus, ele é muito maior. Acredite nisso. Não tenha medo, irmão, de macumba, de feitiço. Não tenha medo. Tenha medo, irmãos, de andar uma vida distante da presença de Deus, fora da vontade do Senhor. A única coisa, irmãos, escuta uma coisa, maldição sem causa não pega. Em Provérbios está escrito isso, Salomão escreveu que maldição sem motivo não acontece. Então, irmão, só tem uma maneira de uma maldição, de um feitiço afetar a sua vida, é o pecado. A Bíblia vai dizer pelo profeta Isaías que o pecado cria um abismo entre nós e Deus. O pecado cria uma separação entre nós e o Senhor. E Deus, irmãos, quer que a gente ande junto com Ele. Se não me falha a memória, foi Josué que disse, foi ele sim, ele diz assim, santificai-vos hoje, pois amanhã farei maravilha no meio de vós. Deus usando a boca do profeta, irmãos, para falar. Deus está falando com você, comigo aqui, através desse vídeo. Santifique a sua vida, se afaste do pecado, faça aquilo que agrada ao Senhor, medite na palavra dele e viva uma vida plena com o Senhor. E na primeira praga, irmãos, ainda no capítulo 7, só que do versículo 21 ao versículo 22, vai dizer, irmãos, que Deus, usando ali a vida de Arão e Moisés, ou de Moisés e Arão, ele vai mostrar algo. Por quê? Ele vai fazer uma praga dos peixes, ele começa a reproduzir praga, né? A primeira praga e a segunda praga que é produzida, irmãos, ele vai dizer que os magos, os feiticeiros de Faraó conseguiram reproduzir. Olha isso, preste atenção nisso. Deus ele vai usar a vida de Moisés e Arão para produzir um sinal miraculoso, um milagre, algo sobrenatural. Só que o texto vai deixar claro, a Bíblia vai deixar claro, que quando ele executa esse trabalho, irmãos, os feiticeiros vão lá e repetem o mesmo feito. Porém, de uma forma imperfeita, porém, de uma forma não tão sobrenatural. A gente vai perceber que na segunda praga, irmãos, olha só o que o texto vai dizer para nós. Vai falar também da segunda praga, que quando eles vão lá, e para eles, irmãos, tudo aquilo lá era como se fosse um Deus para ele. O Nilo, o rio Nilo, era um Deus para ele. As rãs era era um Deus para ele. Ele vai falar a terceira praga. Então, até a segunda praga, o que Deus usava Moisés e Arão para fazer, os feiticeiros e os magos também conseguiram reproduzir. Porém, o poder de Deus sempre foi mais eficaz. O poder de Deus foi como aconteceu com o pastor, que nós começamos o vídeo aqui falando sobre ele. O pastor estava num culto, irmãos, começaram ali a fazer trabalho de feitiçaria, e eles saem do chão, e Deus foi e fez aquele pastor também levitar o dobro, e Deus está dizendo, olha, o meu poder é maior do que qualquer um outro. Escuta, a Bíblia diz assim para mim e você, agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, Deus está falando comigo e você, em nome de Jesus, está dizendo, olha, o mundo espiritual, ele é real, ele é mais real do que a nossa própria vida, porém o poder de Deus é muito maior. Quando esse pastor chegou ao Brasil, irmãos, os membros da igreja dele chegaram e falaram, pastor, por que o senhor nunca fez isso aqui? Por que nunca realizou esse feito aqui em nossa igreja? Eu nunca vi o senhor levitar. E o pastor disse, olha, eu não quis levitar lá. Isso foi o poder de Deus. Houve uma necessidade. Entenda isso, irmãos. O poder de Deus, ele se manifesta na minha vida e na sua por uma necessidade, não pessoal, não de vanglória humana, não para que o pastor, o homem de Deus apareça, não é para honra e glória do eterno, é para honra e glória do Senhor. Então, irmão, se Deus colocar uma posição que você começar a fazer algo muito sobrenatural, não pegue honra para si, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, e ele se manifesta através da minha vida e a sua. Eu queria muito motivar você a ler essa história do livro de Êxodo, a história de Deus ali, com o seu poder, irmãos. Há momentos, há pragas que Deus envia para o Egito, irmãos, que Deus, o próprio faraó fala para Moisés, olha, ora, vai lá, pode orar e ore por mim também. Irmãos, eles estiveram ali no Egito, quantas pessoas se converteram? Pastor, a gente fica olhando e fala, mas por que tanto sofrimento, irmãos? É no meio do sofrimento que muita gente se converteu. A verdadeira adoração, irmãos, ela não nasce num ambiente de conforto, ela nasce, irmãos, num ambiente de luta, de guerra, de dificuldade, e é para isso que Deus me trouxe aqui, foi para isso que Deus me impulsionou a gravar esse vídeo, foi para isso que Deus me trouxe a esse ambiente, irmãos, para trazer uma espiritualidade para a sua vida, para você começar a entender que o mundo espiritual, ele é real. Então ore, irmãos, quando você orar pela tua casa, pela tua família, você que joga por terra, fala, eu desautorizo toda macumbaria, feitiçaria, inveja, olho grande, repreenda tudo isso, irmãos. Irmãos, você não sabe o que é o coração humano. O coração humano, irmãos, ele se enche do mal, Senhor, do mal, como aconteceu lá no céu, quando aqueles anjos estavam lá, e Lúcifer decidiu querer ser igual ou maior do que Deus, irmãos, foi a pior tragédia que ele trouxe para a vida dele.
E ele trouxe isso para a terra. Quando Deus fez lá no Éden, colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Satanás pegou a mesma estratégia que seduziu o coração dele lá no céu, ele trouxe para a terra, e ele falou assim, olha, vocês vão ser igual a Deus, pode comer, você não vai morrer. Ele mentiu, ele disse, vocês não vão morrer. A morte ali, irmãos, era uma morte eterna, que nós adquirimos ali. Quem não tem Cristo, infelizmente, vai ter uma morte eterna, e os que têm Cristo, irmãos, vão ter vão morrer fisicamente, mas vão viver para todo sempre. Entenda isso, irmãos, existe um plano salvífico para me alcançar, existe um plano salvífico para te alcançar. E eu queria que você orasse também, irmãos, pelos feiticeiros, irmãos. Quantos feiticeiros, irmãos, estão lá achando que estão buscando Deus? Quantos estão lá achando que estão fazendo aquilo que é correto? Alguns sabem, alguns têm pacto, têm aliança direta com o próprio Satanás, mas alguns, irmãos, estão lá querendo buscar uma divindade. A única, real, verdadeira, que é dono de todo o poder, que é onisciente, é onipotente, é onipresente, é esse Deus a qual eu e você buscamos aqui, é esse Deus a qual impulsionou você a acessar esse vídeo, a conectar, está sendo cheio de Deus. Eu tenho certeza que essas informações estão fortalecendo você espiritualmente, estão fortalecendo o seu espírito, e eu tenho certeza que seu dia será diferente. Eu tenho certeza que vidas serão mudadas e alcançadas através dessa meditação. Eu quero dizer para você, não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. A gente tem algumas histórias reais que a gente conhece, se tornaram notórias, né? E algumas delas estão aqui na internet. E certa vez uma mãe foi se despedir de uma filha, ou de um filho, mas acho que foi uma filha, e a mãe falou assim, que Jesus te acompanhe. Mãe crente, irmãos, orava pelos filhos, a filha saindo ali, se desviando do caminho do Senhor, e a filha ou o filho, não me lembro bem se era mulher ou se era homem, e ela fala assim, aqui dentro do carro está lotado, mãe, só se Jesus for na mala. E aconteceu um acidente terrível, todo mundo morreu, perderam a sua vida, e na mala tinha uma caixa de ovos, e aquele carro todo destruído, capotou várias vezes, a caixa de ovos estava intacta. O que é isso, pastor? Deus dizendo, olha, vocês botaram Jesus na mala, ele ficou lá, e deixou o bombeiro, a notícia, os repórteres, e você e eu que tomamos ciência e tomamos conhecimento desse fato. Está aí, pesquisa, busque essa informação, isso é um fato real que aconteceu, porque não duvide do poder de Deus. Fizeram um grande navio, irmãos, e esse navio chama-se Titanic, e o engenheiro, quem projetou o navio, foi infeliz em sua palavra, e ele falou assim, esse navio é tão seguro que nem Deus afunda, e ele não terminou nem a sua primeira viagem. Por quê, pastor? Porque desafiou o Todo-Poderoso. Irmãos, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Eu fico impressionado, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que já tiveram acesso ao Senhor, que já receberam a Cristo como seu Salvador, ficam com medo de feitiçaria, de macumbaria, Senhor, ficam com medo de macumbaria, de feitiçaria. Irmãos, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você, irmãos, que maior é o Deus a qual nós servimos. Se você está com medo, talvez a sua vida não esteja plena com o Senhor. E Deus me trouxe aqui para te fortalecer espiritualmente, para dizer para você que você pode mudar, que você precisa mudar, e Ele conta com a sua mudança. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer transformar a tua casa, Ele quer transformar a tua família. Talvez você diga, pastor, não sou eu, é o meu marido. Pastor, não sou eu, é a minha esposa, é os meus filhos, são os meus pais, é o meu colega de trabalho. Eu não sei quem é, irmãos, mas eu quero dizer para você, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Talvez você olhe para si e fale, pastor, eu não sou justo, eu sou pecador. Eu também sou, irmãos, só que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Houve uma justificação. Paulo escreveu nos Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, ele vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, aquele sangue é precioso, derramado no madeiro, foi crucificado no meu e no seu lugar. O sangue de Cristo é precioso para romper com o pecado, para pagar o preço contra o que eu faço e o que você faz, contra o meu erro e contra o seu erro. Irmãos, eu quero só que você faça uma coisa, arrependa-se do seu pecado. Quem arrepende-se do seu pecado, irmãos, é alguém que não peca, alguém que não volta a pecar o mesmo erro. Irmãos, a gente olha para a história dos dois primeiros reis que houveram em Israel. O primeiro foi Saul e o segundo foi Davi. Irmãos, o pecado de Saul era infinitamente menor do que o de Davi. O pecado de Saul era infinitamente mais leve, humanamente falando, do que o de Davi. Mas por que Saul terminou mal e Davi terminou bem? Davi até hoje, irmão, Israel, todo mundo que tem uma grande empresa, um grande estabelecimento, bota lá o rei Davi, porque Davi é respeitado até o dia de hoje. Por quê? Porque Davi era alguém, irmãos, que cometeu muito mais pecado do que Saul. Não cometa pecado planejado, não arquitete o pecado, porque as consequências vão vir, e Davi colheu todas as consequências do seu pecado. Mas o que eu quero dizer para você, através desse vídeo, através dessa mensagem, que Deus vai chegar até você, é só uma. Eu quero dizer para você o seguinte, quando você peca e se arrepende, irmãos, o arrependimento é não fazer de novo.
Nenhuma vez você vai ver na Bíblia Davi repetindo o pecado. Davi não volta a fazer a mesma coisa quando ele foi conscientizado do erro a qual ele tinha feito. Eu quero fortalecer você, porque de repente hoje está aqui me assistindo, você fala, pastor, enquanto eu falo, irmãos, a nossa consciência ela começa a fazer link. Se você olha para dentro de si e vê um pecado que você não consegue vencer, talvez a mentira, talvez a infidelidade conjugal, infidelidade com o seu patrão, infidelidade com Deus, talvez você é viciado em algum tipo de coisa. Hoje, irmãos, é triste, é lamentável saber que quase 50% dos crentes que estão em Cristo Jesus estão viciados em tigrinho, jogo de azar. É triste, é muito lamentável. Pessoas que estão acreditando numa plataforma mentirosa que vai arrancar dinheiro de você, mas não consegue confiar em Deus. Tem gente, irmãos, que gasta dinheiro com tigrinho, gasta dinheiro com jogo de vício, mas não consegue ser ofertante e dizimista nem na igreja nem na vida de pessoas. Por quê? Porque ele acha que o tigrinho, que o jogo de azar vai dar algum resultado para ele. Ele acha que a Mega Sena, que a Loto, que está aí, irmãos, está claro. Nós tivemos uma Mega Sena recentemente aí, que atrasou, e quem ganhou foram pessoas da política totalmente corrompidas. Irmãos, cuidado, vocês acreditam na mentira e rejeitam a verdade. Tem pessoas acreditando em mentira e rejeitando a verdade é Deus. Quem pode prosperar a tua vida é o Senhor. Cumpra os princípios bíblicos, seja crente em Cristo Jesus e viva uma vida plena de acordo com o princípio da palavra de Deus. É isso que muda a vida de pessoas, é isso que faz alguém mudar, é isso que faz alguém ser transformado, irmãos. Tem pessoas, irmãos, querendo transformar os outros quando ele mesmo não foi transformado. Tem pessoas querendo mudar a vida do outro quando a vida dele não foi transformada. Eu quero convidar você a ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Eu quero convidar você a ter uma intimidade espiritual verdadeiramente com o Senhor. Eu quero convidar você a viver uma vida de mergulhos profundos no mundo espiritual, irmãos. Eu estou falando aqui de coisas sérias, irmãos. Eu estou falando de pessoas que saíram do chão. Pastor, isso parece uma loucura. É real, é verdade. O mundo espiritual tem esse poder e ele quer realizar na tua vida, ou talvez através da tua vida. Pastor, eu vou ficar muito feliz se Deus me fizer flutuar ou fizer alguém flutuar. Irmãos, se não tiver um motivo justo, isso não vai acontecer. Se não tiver um motivo, propósito para isso, irmãos, não vai acontecer. Mas se houver um propósito, eu quero encorajar você. Isso pode e vai acontecer, se assim for a vontade de Deus e se for para glorificar e exaltar o nome dele. Irmãos, cuidado. Cuidado, que às vezes Deus quer dar dons aos homens, quer derramar os dons sobre a vida dos homens e eles querem se vangloriar e trazer a glória para si. Não foi para isso que eu vim aqui. Não foi para isso que eu estou gravando esse vídeo. Não. Eu quero convidar você a ter uma vida plena com o Senhor, que é quando Deus transformar você, tudo à sua volta vai mudar. Quando Deus mudar você, tudo à sua volta vai mudar. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus coloca um poder poderoso na sua vida de transformar o ambiente onde você mora, o ambiente onde você vive. Deus quer trazer profundidade para a sua vida em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final. Eu quero te pedir uma coisa, deixa um like, isso faz o YouTube reportar esse vídeo para mais pessoas. Quantas pessoas irão ser abençoadas, irmãos, através de um like que você pode deixar, não te custa nada, é só dar um clique. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é inscrito, muito obrigado por você estar aqui de novo e que você me ajude, compartilhe esse vídeo com pessoas, coloque no status do seu celular, coloque no stories das suas redes sociais, nos ajude a alcançar pessoas, fazer que pessoas tenham acesso a esse material. Olha que coisa importante, olha como Deus falou com você, olha como Deus edificou a tua vida, olha quantas coisas estão acontecendo dentro de você agora, mediante a tudo que você ouviu aqui. E eu vou te fazer um pedido, tem muita coisa que você recebeu aqui, ficou impactado, mas enquanto você pensava, algumas coisas passaram despercebido. Volte, reassista esse vídeo de novo, amanhã reassista de novo, reassista esse vídeo de forma particular, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração, e aquilo que você está pedindo ao Senhor, aquele encorajamento, aquela força, aquela fé, ela vai acontecer dentro de você. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Eu sinto no meu espírito, o Espírito Santo falando com pessoas, eu sei que ele está falando com você, e falando de forma muito profunda e poderosa, e eu te agradeço por você ser alguém que ouve, sedento a voz de Deus. Ninguém te obrigou a clicar aqui, ninguém te obrigou, mas o texto, talvez você é seguidor desse canal, conhece a minha vida, e talvez você fale, eu vou assistir aqui porque Deus tem algo aqui. Irmãos, é o Espírito Santo que faz, eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Amanhã Deus pode colocar outro no meu lugar para fazer o que eu estou fazendo, mas eu quero dizer para você, enquanto eu puder, eu quero que o nome dele seja glorificado e exaltado para todos sempre. Eu quero que isso aconteça também na sua vida e através da sua vida. Que Deus abençoe muito você. Eu quero fazer uma breve oração e eu quero ter certeza que você vai ouvir, vai receber e vai tomar posse. Eu queria que você relatasse nos comentários se Deus falou com você, se você já viveu alguma experiência parecida com essa, se você ouviu falar alguma coisa sobre isso, ou talvez você fale, pastor, eu preciso de oração. Coloque o seu pedido de oração aqui e eu estarei orando por você. Pode ter certeza disso. Amém? Feche os olhos, se você puder, e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, ali está, Pai, essa pessoa, Senhor.
que o Senhor trouxe, meu Pai. Ele veio aqui, Pai, talvez ele fale, não, eu já acompanho os canais aqui, não foi algum amigo que me indicou, não foi o YouTube que me sugeriu, não, foi o Espírito Santo, Pai, que conduziu e fez esse homem, essa mulher, este jovem acessar, Pai, esse vídeo, Senhor. Esse vídeo, meu Pai, é um despertar, Pai, esse vídeo, meu Pai, é o momento onde o Senhor vai fazer, vai efatar, vai abrir a mente, a audição espiritual de pessoas, ó Pai, que vão ter uma vida mudada, que a partir de hoje vai buscar incansavelmente, meu Pai, uma vida mais próxima de Ti, vai buscar uma vida, meu Pai, mais reta, vai começar a orar, Pai, vai pedir força ao Senhor, para poder se afastar para daquilo que tem afastado esse homem, essa mulher da tua presença. Seja conosco, meu Pai, nesse dia, abençoe a cada um de nós e que isso faça muito sentido para a vida de todos que estão aí, Pai, nos assistindo, em especial esse homem, essa mulher, esse jovem que está ali do outro lado. Abençoe ele, abençoe ela de forma muito poderosa, é o que eu oro, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê e concorda, diga um amém. Escreve nos comentários, se você quer um pedido de oração, pastor, preciso de oração nessa área, escreva aqui e eu terei o maior prazer de orar e de interceder pela tua vida, em nome de Jesus. Abençoe a vida de alguém, compartilhando esse vídeo com quem você ama e com quem você quer muito bem.